Então, amigos, estamos aí pelo IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, começando o 2025, o programa de conversa sobre atualização do Código Civil, e começamos muito bem com o nosso colega, querido professor Dresch, né? O professor Dresch, ele tem mestrado na URGS, doutorado na PUC, pós-doc em Illinois. Ele é professor da URGS, né? E ele é sócio do escritório em que todo mundo já foi meu professor, no Coulon, Dresch e Massina. O Fabiano Koff Coulon foi, além de ter sido meu professor, fez parte da minha banca de mestrado. O Massina foi meu professor lá quando eu tinha 25 anos e fui fazer direito tributário lá no IBET, né? Ah, legal. E o Dresch já fiz também contigo alguns cursos aí de especialização, né? Nos encontramos agora ali em Lisboa na jornada da revista Luso Brasileira de Direito Privado, né? O Dresch está desenvolvendo um tema novo que é muito rico e que eu me identifico, que é o novo direito privado, né? E que eu acho que sim, né? Numa sociedade em rede e numa sociedade digital, né? Todas as relações sociais e contratuais são relações novas, né? Novos danos, novas formas de ofensa, novas formas de negociação, novas formas de relacionamento afetivo mesmo, né? Então, acho que a gente está exatamente nessa fase de um novo direito privado. Trash, queria agradecer em meu nome próprio, eu sou o diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, e quero agradecer imensamente em nome da doutora Sulamita Cabral, que é presidente do IARGS, foi reeleita agora, né? Agradecer o teu tempo, tá? Por estar dedicando aí alguns minutos do teu dia que como eu, tem filhos e um monte de coisa para resolver e tá em casa e agora a gente está gravando aí com um tempinho que tu está dedicando da tua vida privada para nós. Obrigado, Tadresh. A palavra é tua, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento, né, especial aí pelo convite recebido, tanto do professor Arnaldo Rizardo Filho, quanto, né, da presidência, tá? E manifestar aí meu agradecimento e também reconhecimento, né, ao mesmo tempo, pelo trabalho que vocês estão realizando, tá? Não só pelo IARGS em geral, mas também em relação ao direito privado, direito civil, direito empresarial, né? Esse debate, essa discussão dos diversos temas do Código Civil. Esse é um assunto, né, de suma importância para todos que atuam nessa área e para todo cidadão, né? O Código Civil, na verdade, é o Estatuto do Cidadão, né? O Estatuto da vida diária de cada um de nós, né? E por isso ele tem essa importância destacada, né? Para o direito privado, eu diria, porque não é só o direito civil em si, mas também o direito da empresa, o direito comercial, né? Na sua essência, né? Ele está disciplinado conjuntamente no Código Civil. Nós temos o livro da empresa, né? Esse é um fator importante, né? E essa atualização, essa reforma, que seria uma reforma, uma atualização, ela tem sido entendida, né, Arnaldo, como muito mais do que uma reforma, uma atualização, né? Alguns entendem que é um novo código, na verdade, que está se desenhando e se discutindo agora no Congresso, no Senado, né, com o projeto aí que hoje recebeu, hoje não, acho que foi ontem, né, número 4, 4 de 2025. 4 de 2025, tá? Então nós temos oficialmente o projeto, antes era o anteprojeto. Até eu vinha palestrando sobre o tema, principalmente sobre o livro da empresa. Estive na AmCham, né, na Câmara Americana de Comércio, estive na Federação também, né, em eventos participando e apresentando principalmente o anteprojeto ainda, né, em relação ao livro da empresa. Mas agora nós temos o projeto em si, né? Então há um avanço aí na discussão, mas vocês devem ter falado sobre isso já, né? É um projeto hoje muito controverso,
tá? A gente pode começar destacando esse ponto, né? Ele é muito controverso, porque numa primeira questão é justamente essa do tamanho da reforma que está sendo realizada, né? Ela viria para ser uma atualização, porque o código completou, né, seus 20 anos, agora temos mais de 20 anos, e nesse período nós tivemos muitos avanços, né, muitas questões que se desenvolveram, então ele seria um código para atualização, mas o trabalho que acabou sendo apresentado, né, que culminou nesse projeto, ele traz uma modificação que alguns estudos têm apontado que é superior à mudança do Código de 2002 em relação ao Código de 1916, né? Existe esse comparativo do número de dispositivos que estão sendo alterados. Agora eu não tenho o número exato, mas Aproximadamente metade, né? exato. Então, assim, é uma alteração considerável, né? Aquela visão de uma simples atualização da jurisprudência, dos posicionamentos jurisprudenciais e tal, ela acabou né, não se consolidando, né, no projeto em si, né? Nós temos uma mudança importante, tá? Inclusive em termos estruturais, né? Nós temos aí no projeto um novo livro, o livro de edital, que é muito discutido, né? Não é o nosso tema hoje, mas até toca em algumas questões relativas ao direito da empresa. Mas é um livro muito discutido, tanto pela opção legislativa de inserir o livro de edital, quanto pelo seu conteúdo em si, né? Então, são várias as questões que se apresentam para aqueles que atuam com direito privado, né, com direito civil, com direito da empresa, tá? E um outro ponto ainda bastante discutido, que eu acho importante ressaltar, né, professor, é que existe uma opção também pelo formato da comissão, né? Eu tenho conversado aí com alguns colegas que que contestam, de certa maneira, essa opção de formação da comissão. Por quê? Porque hoje a comissão tem quase 40 pessoas. Tá? Claro que tem uma organização, que nós temos, né, uma presidência, né, da comissão em geral, tá? E as subcomissões que estão atreladas a essa presidência, essa condução, vamos dizer assim. Mas o que a gente vê como resultado do projeto é um, é um projeto que ele não mantém, em muitos momentos, uma coerência, tá? E vou dar um exemplo que nos toca aqui a questão do direito da empresa, né? Se nós formos pegar o livro da empresa, as alterações que são propostas, elas têm uma visão até bem interessante, né? Na minha interpretação, o livro da empresa talvez seja o menos problemático, né? Porque ele mantém uma visão de autonomia, de liberdade dos agentes, de preservação dessa autonomia patrimonial, de limitação de responsabilidade. Ele preserva, né, a decisão da maioria do capital social. Então, ele tem opções interessantes em termos de preservação do espaço de liberdade dos indivíduos, né? O que, inclusive, para a empresa é fundamental, né? A empresa ela se situa nesse aspecto da liberdade de empreender, né? De gerar produtos e serviços para o mercado, né? Gerar riqueza, efetivamente. Já se nós pegarmos o livro dos contratos, o livro das obrigações, me parece que a principiologia não se manteve a mesma, né? Parece que existe uma visão de maior intervenção, uma visão meio antagonista aos avanços que nós tivemos com a Lei de Liberdade Econômica, né? Então,
nesse ponto, nós já temos uma questão que toca o direito da empresa, né? O livro da empresa, que é justamente essa dissonância, esse contraste entre o que apresentou, né, cada subcomissão em relação a cada livro. Ah, isso exemplifica um pouco disso que alguns chamam de uma colcha de retalhos. Tá? O que é um problema, né? E nesse ponto, alguns colegas defendem, né, que talvez, né, tivesse sido um melhor caminho nós termos uma comissão mais concentrada e mais coerente em relação às suas proposições. Mais contemporânea, né? Porque eu acho que uma das principais coisas que dá para notar é que ainda parece que a comissão foi feita de juristas muito antigos, que não conseguem analisar os novos negócios, os novos modelos de negócio. O livro das obrigações segue estruturado em obrigações de dar e fazer, ou seja, as obrigações oriundas lá de deveres laterais, anexos, ainda segue como oriundo de princípios, não do direito das obrigações mesmo, que isso é um negócio que vem lá de Napoleão, com a codificação do direito das obrigações. Eu fiquei com essa mesma impressão, né, de que ainda é um direito contratual velho, sabe? Um direito obrigacional velho, ainda feito com base lá em Napoleão, bem antigo ainda, né? Me parece isso mesmo. E me parece que o tratamento principiológico da função social e da boa-fé também não foi feito pelos mesmos autores, assim, atualização, né? Existem contradições, né, importantes. Então, aí já tem uma primeira questão, né, que envolve uma controvérsia que hoje a gente visualiza no âmbito, né, da academia, né? Nós temos verificado aí posições contrárias ao projeto, né? E algumas defesas fervorosas também, né? Então, existe esse grande debate hoje. Claro que o Congresso, o Senado, a Câmara são os locais, né? O locus adequado para o debate político. Muitas questões envolvem justamente a decisão política. E o projeto está lá para ser discutido, né? Mas enquanto a gente não tem essas discussões, existe essa necessidade de debater o formato, inclusive escolhido para esse projeto. E nós podemos ter uma aprovação, né? Uma aprovação parcial ou diferente dessa que nós temos aí em relação a alguns pontos, e podemos ter uma não aprovação, né? O que ocorreu, por exemplo, com um recente projeto do Código Comercial, né? De um novo Código Comercial. Então, o resultado a gente não sabe exatamente o que será, tá? Mas, como está em processo legislativo, a gente tem que debater, né? Esse é o nosso, inclusive como acadêmicos, essa é a nossa função. Tá? E assim, claro que aqui a gente poderia falar horas e horas, fazer talvez um curso inteiro sobre só o livro da empresa, né? Mas o que eu acho que a gente poderia destacar inicialmente, tá? Além dessas questões preliminares que nós estamos mencionando, é um pouco dessa principiologia que está sendo trazida para o livro da empresa, tá? Um ponto importante também a destacar: a líder da comissão, da subcomissão do livro da empresa, é a professora Paula Forgione, né, que é uma grande comercialista, tem uma visão contemporânea, né? Eu acho que esse ponto que tu mencionaste, né, Arnaldo, que, né, existe talvez aí alguma defasagem em relação a outros livros. Eu acho que no livro da empresa não é um problema, tá? A professora Paula Não, Forgione. eu acho que o livro das obrigações e o livro É, dos contratos, ele ficou aquém do livro das empresas. exato, e o livro da empresa, talvez por essa condução também da professora Paula Forgione, de outros juristas que participaram, né? É um livro que não apresenta assim, as alterações não são tão significativas e não são problemáticas, né? Na maioria não são problemáticas na minha visão. Ela traz até contribuições interessantes, né? Então tem que destacar esse ponto, né? Nós temos juristas reconhecidos aí na subcomissão da empresa. Existe uma busca de atender ao que realmente foi consolidado na jurisprudência, nos últimos anos, nas últimas décadas, né?
Inclusive, o que se relata é que se ouviu muito a magistratura, sobretudo a magistratura paulista, né, em função também dessa comissão ter uma preponderância, né, de juristas de São Paulo, e também, né, porque em São Paulo a gente tem uma jurisprudência, né, mais ampla sobre o direito da empresa. Maior quantidade, né? Maior quantidade de decisões, né, câmaras especializadas, então existe essa também o contexto socioeconômico em São Paulo, né, do empreendedorismo, da atuação das empresas, ele é mais complexo e mais desenvolvido. Então teve também essa influência, tá? Mas em relação assim a dispositivos que eu gostaria de destacar, eu acho que a gente pode falar sobretudo de dois dispositivos, né, para não nos estendermos demasiadamente e aí deixar outros para eventualmente outros encontros e outros colegas também que queiram aprofundar. Mas eu acho que um primeiro ponto é destacar o próprio artigo 966, né? O 966, que é o dispositivo inicial do livro da empresa, que aqui no projeto ele traz uma alteração interessante que, em primeiro lugar, é essa mudança, né? A substituição da disciplina do empresário para a disciplina da empresa. Tá? Eu acho esse é uma questão a ser destacada já nesse início, né? Porque enquanto o 966 hoje fala, né, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, a proposta é de que considera-se empresa, né, a organização profissional, então se mantém os elementos da empresa, né, aqueles elementos que caracterizam a atividade empresarial e a empresa, né, considera-se empresa a organização profissional dos fatores de produção. Então, esse é um elemento importante, interessante, né? A disciplina da empresa em si me parece mais técnico do que o empresário. E refere, né, esses elementos da organização, da profissionalidade, né, da organização dos fatores de produção em caráter profissional e para a geração de bens e serviços, né? Mas ali, um outro elemento que se acrescenta no 966 no projeto é que há uma destinação, né, de atuação no mercado, tá? Porque fala expressamente no ambiente do mercado, e essa expressão não estava contida, não está contida ainda no 976. Então, a empresa é aquela que organiza os fatores de produção em caráter profissional, né, para gerar produtos e serviços, né, para atividade, exerce atividade de circulação de riqueza, que talvez pudesse ser até produção e circulação de riqueza, com um escopo de lucro. Esse é um outro elemento, né, que nós já tínhamos, né, com a economicidade, né, da atividade econômica se referia ali. Aqui no projeto se fala atividade de circulação de riqueza com escopo de lucro. Tá? Então não muda tanto, assim, muda a terminologia, mas a questão da economicidade se mantém. O caráter econômico, que é a busca de geração de produtos e serviços, para a circulação de produtos e serviços com o escopo de lucro. E vem aí um outro elemento no caput que também nós não temos hoje, que é a referência do emprestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano. Pois é, né? Esse acréscimo eu acho discutível, tá? Nesse ponto eu não sei se acrescenta algo que vai contribuir para a interpretação da empresa, porque nós sabemos que um dos fatores de produção é o trabalho, tá? Então referir em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano, primeiro porque o trabalho e o capital humano estão relacionados, né? O trabalho, valores sociais do trabalho e capital humano. O capital humano é o capital, os bens vinculados aos seres humanos, né? Acho que O capital trabalho é humano o é trabalho desenvolvido por seres humanos, tá? o valor, né? E os valores sociais, né? O Mas por valor que que eu falo social e isso? Porque a gente capital. já tem, né? A gente já tem uma disciplina estrutural em relação à atividade econômica que me parece melhor até disposta, que está no artigo da Constituição, Mas isso que eu ia o te dizer, eu acho. 960, né? Da É, Constituição. e Desculpa, o no 170 da Constituição, né?
E não Desculpa. só eles, né? Do um ao É. quinto também, né, Dresch? Do um ao quinto, mas eu digo especificamente sobre a ordem econômica. Sim, sim, que Nós temos o repete isso. artigo 170 e lá, né, nós temos. E aí eu vejo que algo é interessante, né? Não está apenas a questão da valorização do trabalho humano, como está lá na Constituição, mas está referida à livre iniciativa, né? Então, a base da nossa ordem econômica é a livre iniciativa e a valorização do trabalho. E aqui se faz uma referência aos valores sociais do trabalho e capital humano, mas não está a livre iniciativa. Não aparece a livre iniciativa aqui. Claro que depois aparece no 966A junto com outros vários princípios. Mas nessa parte fundamental não há referência, né? Então a gente poderia discutir se é a melhor opção essa, né? De, de introduzir aqui o prestígio aos valores sociais do Eu, trabalho humano e capital, sinceramente, do já tendo, trabalho e do capital humano e não referir a livre iniciativa. ou deixar sem nada, porque tudo isso é É. tema constitucional, né, professor? Então, Exato, exato. sinceramente, Não, não há um acréscimo. Se está na Constituição já disciplinando a ordem econômica e a atividade empresarial se situa no âmbito da ordem econômica, né? Por que acrescer e ainda concentrar no aspecto do valor social do trabalho e capital humano? Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente poderia indagar aqui, pensando alto, né, no nosso bate-papo. Talvez também seja por uma questão da tecnologia, né? A questão hoje do trabalho, né, que não é feito pelos seres humanos, e aí a questão do prestígio, né, do trabalho e do capital humano, talvez como uma forma de prestigiar, de valorizar, né, acima dessas atividades que são essencialmente tecnológicas, dar uma preferência, né, à mas pensa atividade bem, humana. professor, Oi? se não respeitar o prestígio dos valores sociais do trabalho e do capital humano, o que que acontece? Não considera-se uma atividade empresarial? Eu acredito né, existe atividade empresarial, ainda mais hoje, né? Quanto mais hoje, mas assim, sempre vai, me parece que sempre vai haver uma iniciativa que vai ocorrer a Mesmo partir se do não, mesmo, empreendedor, né? O empreendedor, ele realiza uma atividade humana, né? Mas quando ele se vale da tecnologia como elemento de trabalho, né? Não é algo antagônico, é algo que se soma. Né? Então, e como a gente falou, né, essa valorização do trabalho humano já está na ordem econômica. Então, não claro, precisaria estar aqui para gerar debate, controvérsia. Tá? Então, essa proposta do 966, eu acho que, em parte, ela é interessante, porque ela refere o mercado, por exemplo, né, que não há referência no 966 hoje. Então, o locus da atividade empresarial é o mercado, né, o espaço público das trocas de bens econômicos. E, mas esse outro elemento, né, do prestígio, dos valores sociais do trabalho e capital humano, não sei se acresce, até porque existe essa relação com o 170 da Constituição, que dá os pilares, né, os fundamentos da ordem econômica, e até porque esquece aqui da livre iniciativa, né, que é essencialmente o princípio maior, me sim. parece, no âmbito da, da atividade empresarial. Tá? Mas também há o ponto positivo que é a troca do conceito de empresário por empresa, né? Sim, esse é o ponto que eu iniciei, né? Existe essa referência à empresa em si, né? Porque a Aí, gente sabe que pelos perfis da atividade empresarial, né? Lá com as Skinner, as Carelli, né? sim. Toda a teoria do direito da empresa, né? Que se consolidou também a partir da influência do direito italiano. Nós temos os perfis, mas o perfil central para a determinação da empresa é o de atividade empresarial, né? A detecção da atividade empresarial. E aí, quem exerce atividade empresarial é o empresário, seja o empresário pessoa física, natural, né? Ou o empresário pessoa jurídica. Então, destacar o elemento da empresa me parece mais técnico, mais adequado, e nesse ponto, realmente, o projeto é interessante.
E aí, além do perfil, claro, da pessoa que exerce atividade empresarial, nós temos também o perfil do estabelecimento empresarial, né? Do conjunto de bens, do complexo de bens Sim, organizados para a realização da atividade empresarial, né? Empregados na atividade empresarial. E sim. também o perfil corporativo, né? Então, todos esses perfis, eles estão conectados pelo perfil da atividade, né? Então, a referência empresa, ela é uma referência, me parece, mais técnica. Também a questão do ambiente do mercado, que é referido, também me parece interessante, porque conecta a atividade empresarial com a análise do mercado. Então, esse elemento do direito econômico empresarial, eu acho muito interessante. Eu que dou ênfase, inclusive, né, na minha pesquisa como acadêmico, como professor do mestrado e doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a essa abordagem, né, da empresa no âmbito do mercado. Eu acho muito interessante essa proposta, né, que também é um pouco o perfil da professora Paula Forgione, e aí eu acho que a proposta vai muito bem, tá? Mas o meu ponto, talvez, de uma certa discordância seria esse prestígio dos valores sociais do trabalho humano do trabalho e do capital humano sem referência à livre iniciativa. Claro que depois Sim. aparece a liberdade ali no 966A, Esse mas 976A é uma coisa de louco, né? o 966A é a principiologia da Traz toda empresa em ela, geral. né? Mas, e aí se discute muito também se precisaria ela estar positivada, né? Eu tive esse mesmo debate, agora eu lembrei, eu tive esse mesmo debate em uma época, um dos meus interlocutores foi o professor César Santolin, né, que é meu colega lá na URGS, mas há mais tempo na URGS do que eu, quando nós discutíamos a lei de liberdade econômica, né? E ali algumas questões, alguns acréscimos da lei de liberdade econômica, me pareceu uma certa redundância. E o professor Santolini dizia, mas às vezes precisa estar no código, precisa estar positivado. Eu não sei, em parte eu acho interessante o argumento, né, que à época o professor Santolin trouxe, e agora acho que vale também para essa discussão da reforma. A principiologia que está no 966A a gente conhece, né? E a dogmática já refere ela. Mas não sei se não é interessante ela estar ressaltada no código, né? Eu acho que esse é um elemento bem interessante, né? Um outro ponto ainda que eu destacaria no próprio 966 é o parágrafo segundo, né? Porque o parágrafo segundo ele traz a questão do exercício da profissão intelectual, que a gente já tem hoje, né, no 966, parágrafo único. Ele vem no parágrafo segundo, né, e diz lá: não se considera atividade empresarial o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se. E aí vem a mudança, né? Na redação atual, nós temos salvo se configurar o elemento de empresa, né? E aqui houve uma alteração no parágrafo segundo. O parágrafo segundo hoje refere, salvo se requerida a sua inscrição no registro público de empresas mercantis. O que parece trazer uma opção do exercício de profissão intelectual ao registro na junta comercial, né, no registro público de empresas mercantis. Sim, Então, se aquele que exerce uma atividade de profissão intelectual, né, buscar o registro da sua atividade, seja como pessoa jurídica pessoa física de empresário, seja como pessoa jurídica da sua sociedade, ele vai passar a ter o tratamento da empresa, por opção. uma opção. Né? Isso é uma mudança importante, né? E aí vem uma questão, né? Será que essa opção, aquele que exerce o exercício de profissão intelectual, é algo positivo? Tudo que traz maior liberdade àquele que atua no mercado, em geral, eu tendo a concordar. Né? Então, se for opção, né, daquele que titulariza a atividade,
de registrar, né? Não registrar no registro civil de pessoas jurídicas, né? Mas registrar na junta comercial para adotar a disciplina, o regime da empresa, como uma opção, me parece válido, tá? Mas é uma questão que se debate bastante. Tá? Bom, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, Arnon. Estamos com. Tu está no comando, professor. É, eu acho que assim, só para, porque a gente referiu, né, o 966A e é conectado com o 966, e a gente citou bastante, né, eu gostaria Caput só do, de... no- O caput do 966A me gera muita dúvida, esse caput. Tu até falaste ali na principiologia que vem nos incisos, se era necessário ou não, e eu vou dizer Sim. que não me incomoda essa principiologia na lei. Agora, o caput do 966A é muito, muito dúbio. Ele fala assim, olha, as Sim. disposições desse livro devem ser interpretadas e aplicadas visando o estímulo do empreendedorismo e o incremento de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios. Primeiro que o empreendedorismo não é conceito jurídico, né? Segundo que não, o que é o empreendedorismo, né? Não é, empreendedorismo é uma coisa totalmente diferente de empresa, né? E também ambiente jurídico favorável, uma norma, uma cláusula geral, eu acho que é isso, né? Não é nem norma aberta. É algo novo, né? Eu acho que nessa ideia de novidades, o 966A é uma novidade, né? Que dá margem a muita discussão posterior, né? Primeiro, esses elementos do caput que tu mencionaste, né? Uma interpretação de todo o livro da empresa deve ser feita a partir de uma visão de estímulo ao empreendedorismo. Então, é Pois é, favorável ao empreendedor, a princípio, né? A atividade empreendedora. idade E o segundo empreendedora, ponto, né, favorável ao desenvolvimento dos negócios, né? Incremento e desenvolvimento dos eu negócios. acho que é uma confusão entre empreendedor e empresário. E a gente sabe que não Sim, é a mesma coisa. traz um novo conceito, né? Assim, a gente não pode desconsiderar, né? Então o livro todo é construído na figura da empresa agora, né? Hoje é do empresário, O mas agora a empreendedor, partir do 966 proposto da empresa. E lá no dispositivo seguinte já vem a figura do empreendedor, né? O empreendedor é algo mais quem amplo é que o o empreendedor, empresário. então? Me parece que pelo que a gente, né, estuda, e aí, né, tu como um estudioso da administração, né, nós temos que nos valer, né, da ciência irmã, né, da administração, Não, e que é justamente analisar quem é o empreendedor. o empreendedor, eu Né? costumo dizer que o empreendedor é uma nomenclatura, uma figura análoga à startup. A startup é uma fase da empresa de tecnologia que está nascendo. Empreendedor é a mesma coisa, é uma fase do empresário. Essa fase, o empresário, então, ele pode ou não estar numa fase empreendedora, né? Ele Sim, e pode aí tu estar fala, e ainda mais criando empreendedorismo, né? Talvez a interpretação venha a ser nessa linha, né? Do empreendedor, aquele como que tem uma atividade recente, que é o caso do conceito da empreendedorismo. startup, né? E na startup ainda tem o elemento da inovação, Da né? inovação, mas o empreendedorismo, então, o empreendedorismo é uma situação do mercado que está nascendo novos negócios, Novos se propondo negócios, né? novos negócios, né? Então, eu acho que não tem nada a ver com direito empresarial e empreendedorismo, isso aí, né? Aí Muito embora tenha, nesse ponto nós vamos ter que aplicar o New Private Law, que eu venho Tu viste a minha discussão lá em Lisboa, né? O New Private Law isso aí, exatamente defende essa essa abertura, né, para outras áreas. pois Nós é. vamos ter que nos valer da administração para definir o conceito jurídico de empreendedorismo. Porque assim, olha, e na minha opinião, se a gente for definir o conceito jurídico de empreendedorismo, né, a gente vai estar num ambiente de insegurança, num ambiente que os empresários estão tentando fazer negócios e num ambiente de risco. O empreendedorismo é um ambiente de risco.
Sim, é diferente do ambiente empresarial, que é um ambiente de certeza, de ajuste, de regra, de não arriscar, né? sim. Então, não sei, aqui eu acho que, né, Mas esses elementos eles se somam na atividade empresarial, né? A atividade é, empresarial é da assunção de risco, é até um dos. é, Quando a professora Paula Forgione, por exemplo, destaca os vértices da empresa, né? Um deles é essa assunção do risco. é, Alocação dos riscos, nós já temos no código, né? sim, lá Referência à no alocação dos riscos lá do direito dos 421A. contratos, 921A. Mas eu acho que esses são pontos que nós realmente teremos que, com a aprovação do projeto, estabelecer uma interpretação jurídica, né, do E eu vou conceito te de dizer uma coisa ainda, empreendedorismo. Rafael. Num Né? ambiente de empreendedorismo, até mesmo a boa-fé do 422 e a probidade são interpretadas diferente. Sim, Ela precisa ser muito mais elástica. é outra interpretação. Esse é um outro ponto que eu venho, que muitas vezes eu trato, né, que é a boa-fé no âmbito da empresa, né? O que que muda? Uma outra boa-fé, não me parece. A estrutura da boa-fé é a mesma estrutura, mas num contexto aplicado num contexto diferente, com parâmetros diferentes. Porque o que que é a boa-fé objetiva, né? Boa-fé objetiva é uma ordem de colaboração nas relações. É uma ordem de colaboração. A gente pegar o professor Clóvis do Couto e Silva, né, que é um dos grandes juristas aí Processo obrigacional. né? É isso, ele trata do processo obrigacional, na sua famosa obra Obrigação como Processo, né? E ele traz esse conceito. O que que é a boa-fé? A boa-fé é uma ordem de colaboração. Uma ordem, se a gente pegar mais num aspecto econômico, uma ordem de cooperação entre os agentes econômicos, tá? E o que que se pode esperar em termos de colaboração e cooperação de um agente profissional? É algo diferente do que eu exijo de um cidadão nas suas relações civis, né? Tá? Então, aí nós temos uma mudança de padrão, tá? Mas a ordem de colaboração, que é a boa-fé objetiva, é a mesma. Só que para empresários é uma. E até, né, trazendo o conceito aí de empreendedorismo, de empreendedores, de startup, parece que da startup, do empreendedor inicial, né, não é exatamente a mesma da grande empresa, né? Então, esses É elementos o eles que, podem ser todos exatamente. considerados. E por isso que em analogia eu também suponho que a boa-fé no ambiente de empreendedorismo não é a mesma que a boa-fé no ambiente Não, empresarial de livre mercado. porque eu tenho um padrão específico, né? Que é pro. Aí a gente conecta, inclusive, com o marco legal das startups, né? Que é um outro, uma outra legislação, né? Que nós tivemos, um outro marco, um outro regime que foi trazido pelo Sim. legislador através de disposições específicas que devem ser interpretadas em conjunto com o Código Civil. E professor, e tudo isso sem falar da figura do microempreendedor individual, que de empreendedor não tem nada, né? O microempreendedor. Cara, e a gente tem também a disciplina, né, porque decorre da Constituição, porque a Constituição determina no inciso 9º, né, do artigo 170, um tratamento favorecido à microempresa, né, um pequeno empresário, que foi consolidado através da Lei Complementar número 123. Então, Exatamente. todos esses regimes eles vão se conectar, e aí a gente tem que situar, né? Nós temos que entender esse conceito do empreendedorismo diante desse complexo legislativo que nós temos para a disciplina da empresa. Tá? Bom, nós teríamos ainda, né, a Mil coisas, possibilidade né, aqui que de seriam discutir consideradas. cada um dos incisos, né? Eu acho que eu vou só referir eles, né, para que a gente tenha essa dimensão. A gente poderia aprofundar cada um, mas talvez num outro, Na num outro outra, né, eu acho episódio que a as gente possa referências. aprofundar. Mas veja, a gente tem aqui a liberdade de iniciativa, que eu falei que faltou no 966, né? Da liberdade de iniciativa e da valorização e aperfeiçoamento do capital humano. Ou seja, está aqui o capital humano, já não precisaria estar lá sozinho no 966. Ou coloca também a livre iniciativa lá, né? No inciso segundo, da liberdade de organização e livre concorrência, o princípio da livre concorrência já temos, né?
como um princípio constitucional também no artigo 170, inciso 4º, atividade empresarial, autonomia privada, né, que somente será afastada se houver violação de normas legais de ordem pública. Se liga com a Também liberdade de organização, né? é já o princípio da autonomia privada, um dos pilares do nosso código, né, e decorre da liberdade de iniciativa também. Autonomia patrimonial, aqui é uma tentativa de reforço do que no Brasil vem sendo fragmentado, né, que é a autonomia patrimonial, a separação entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Cada vez mais isso vem se diluindo pela atuação do Poder Judiciário. Limitação de responsabilidade, que está conexa a isso, né? Está diretamente relacionado. Autonomia patrimonial e limitação de responsabilidade. E aí toda a desconsideração da personalidade jurídica, né? Já tivemos várias tentativas de limitar isso através da própria Lei de Liberdade Econômica, na disciplina do artigo 150 do artigo 50, né? E da sua alteração a partir da Lei de Liberdade Econômica. Mas aqui há uma principiologia que reforça essa questão. Da força obrigatória das convenções, não, primeiro, da deliberação majoritária do capital social, que a gente tinha referido, né? Da força obrigatória das convenções, novamente da obrigatoriedade, né? Um princípio que decorre também da autonomia privada, da preservação da empresa e da função social, interessante porque a gente não tinha um dispositivo específico da função social da empresa. A empresa, né? Aqui fala da preservação da empresa e da função social e estímulo à atividade econômica. Então, tem aqui uma positivação da função social da empresa, né, que já era interpretada, né, na Aí já usa a expressão atividade econômica, é muito melhor é, do que ambiente empreendedor, né? exato. Realmente o nome. Depois da observância dos usos, práticas e costumes, que já é uma característica do direito empresarial, né? E também um princípio, desde o surgimento do direito comercial, da simplicidade e instrumentalidade das formas, né? Então, é do não formalismo. O formalismo caracterizaria muito mais o direito civil, né? E o informalismo seria uma característica própria do direito empresarial, dos direitos do negócio, né? Sim. Então, essas referências, né, cada tema desses daria ensejo aí uma tese, né? Mas existe essa discussão que nós mencionamos se seria importante ou não positivar esses princípios, tá? E aí o debate é esse, né? Precisa positivar? Não, talvez não precisasse, porque são princípios que a gente já interpreta, né, e já se consolidaram dogmaticamente. Mas às vezes a positivação traz um reforço, né, principalmente em relação a problemas que a gente tem na aplicação do direito, quando não reconhece, né, esses Como eu ia falar, princípios né? aqui mencionados. Como eu ia falar, professor, o nosso problema não é a existência de uma principiologia implícita. O nosso problema é que quem aplica a lei não consegue ver para fora da lei, Às né? vezes desconsidera, né, essa Eles não principiologia. existem para quem aplica a lei, né? Exatamente. Mas, Arnaldo, eu acho que, assim, para começo de conversa, né, Tá ótimo, eu foi acho que os meus maravilhoso. apontamentos seriam esses. Fico também à disposição do IARGS Ah, e tu aí para a gente marcar um outro encontro e talvez aprofundar alguns temas. muito obrigado, Rafael, foi perfeito. Eu acho que trouxeste dois artigos que suscitaram dezenas de dúvidas, né? O que vai movimentar aí a literatura caso isso aí tudo seja aprovado, né? Quero te agradecer novamente em meu nome, em nome do Departamento de Direito Civil e em nome da doutora Sulamita e do IARGS. Obrigado, amigão. Eu que agradeço o convite, né, novamente, e como eu referi, né, espero receber outros Vai convites sim. aí para participar contigo e com todo o IARGS dessa discussão. Obrigado, Rafael. Grande abraço.